Olá, você aluno CIS3, seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, de Redação. Sou do sexo masculino, com 58 anos. Sou negro, cabelos pretos, tenho uma estatura mediana e hoje estou trajando calça jeans e uma camisa laranja. O ambiente da aula é um estúdio de televisão em que usarei uma tela interativa para as anotações de nossa aula, que tem como tema, hoje, a expressão da língua portuguesa, né? Ou seja, expressão e coesão e a modalidade que você vai utilizar dentro da sua redação, que tem que ser a norma culta. Por isso, nós vamos analisar os aspectos referentes à coesão textual, que é a ligação que você faz de todas as suas ideias dentro do texto. Lembrando que texto é uma palavra que vem do grego ou do latim, texto ou textium, que significa tecido, mas não é esse tecido aqui não, é o que você tece, né? Para isso você vai usar uma coesão muito precisa. E o domínio da norma padrão da língua portuguesa, pois é através dela que nós temos uma excelente comunicação. Muitas vezes, quando usamos as linguagens coloquiais, as gírias, acabam atrapalhando a leitura e a compreensão do nosso texto. Então, sem muita demora, vamos analisar algumas questões importantes que a VUNESP tem. Questão número 1. Trago um texto para vocês. E o tema, o verdadeiro problema do lixo, seu descarte incorreto. No século XXI, todo o mundo se liga na tecnologia que a cada vez mais aumenta. Mas tem uma questão que virou muito discutida, o lixo que consumimos. Uma atitude feita pelo governo da cidade de São Paulo para diminuir o impacto do plástico no meio ambiente foi a proibição das sacolas plásticas em todos os supermercados. O que gerou muita revolta dos habitantes, pois não iria ser a proibição da sacola que iria melhorar o mundo. Se você prestar bem atenção, temos um texto dissertativo aí, sim, mas muito mal feito pela norma culta. Então nós vamos analisar com bem calma, mas eu vou primeiro passar a questão que a VUNESP mostra para nós. Vamos lá, a questão? Veja bem, considerando nesse texto os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da norma padrão da língua portuguesa, que é justamente o que a UEA pede no nosso edital, nota-se que o texto apresenta uma linguagem coloquial, certo ou errado? Pela própria leitura que nós fizemos, você já sabe, né? Que a resposta é certo. Agora preste atenção para o comentário. O que está em vermelho são aqueles erros gravíssimos que o texto apresenta. Porém, existem outros que nós vamos comentar, tá bom? Então, atenção, no século XXI, ótimo, ele já apresentou a contextualização, isso é muito importante, porque as ações do século XIX, as ações do século XX são totalmente diferentes das ações do século XXI. Então, eu comecei com uma excelente contextualização. Aí eu coloquei todo o mundo inteiro. Não vai confundir todo com todo o, hein? Todo é qualquer, todo o é inteiro. Muito bem colocado. Então, o mundo inteiro. Agora, se liga, não dá, né, para colocar isso em um texto, né? Está muito coloquial. Se liga na tecnologia que a cada vez mais aumenta. Perceba que nós estamos falando dos aspectos que a UEA está pedindo de norma culta, mas vale a pena nós trabalharmos esse ponto, porque a tecnologia ela não aumenta. Tá? A tecnologia ela pode se desenvolver, então o volume, a velocidade das informações aumentam, mas a tecnologia ela não aumenta. Aí ele colocou um erro gravíssimo de coesão textual, né? Que ele não colocou mais, né? Mas, ele colocou mais. Que isso, né? Não, mais é um advérbio de intensidade. Você está estudando no Pré-Veste UEA, por isso que você é o mais inteligente. Então, nós temos aqui uma conjunção adversativa, mas que você poderia ter trocado de forma mais elegante por entretanto, contudo, todavia, vale a pena colocar essas conjunções, né? Para não cair no comum. Aí ele colocou, tem uma questão que virou muito discutida. Não, vamos procurar usar o verbo haver, né, senhores? Por favor, nós somos Pré-Veste UEA, então temos um vocabulário muito bom. Então, há uma questão. Aí, olha, que virou muito discutida, não, né? Não, você poderia ter colocado há uma questão muito discutida. 2 pontos, explica para mim qual é. O lixo que consumimos. Nós não consumimos lixo, tá? Nós geramos lixo. Tá? Ou seja, eu vou consumir e o meu consumo tem como consequência o lixo.
Uma atitude feita pelo governo da cidade de São Paulo para diminuir o impacto dos plásticos no meio ambiente foi nada de crase, né? Por quê? Esse A é um artigo. Foi a proibição das sacolas plásticas em todos os supermercados. O que gerou... Por que você não colocou um anafórico, né? Isso gerou muita revolta nos habitantes. Explica para mim por quê. Pois, olha aí uma explicação isolada por vírgulas, não iria ser. Essas locuções verbais, aliás, locuções em si já traduzem coloquialidade, né? Então, nada de iria ser. Por que você não colocou seria? Flexionando o verbo no futuro do pretérito de forma correta, né? Pois não seria a proibição da sacola que iria melhorar ou melhoraria, né? Então, você está vendo, com um pouco mais de dedicação à norma culta, nós conseguimos ter um texto de boa qualidade. Então, aí está o comentário deste texto, né? Então, senhores, está muito coloquial esse texto, então nossa resposta ficou como certa, tá bom? Questão número 2. Aí bem mais simples essa questão. Preste atenção. A segurança pública está comprometida e os mais ricos não se importam com os mais pobres, aumentando assim a desigualdade ou as desigualdades sociais. O texto acima apresenta, letra A, incoerência textual, letra B, falha de coesão textual, letra C, prolixidade, letra D, concisão e letra E, falha de estrutura sintática. Vamos ver letra por letra. Incoerência textual. Bem, a princípio, né, se você olhar direitinho, o tema é a segurança pública, certo? Muito bem. A segurança pública está comprometida. Fiz a declaração, abri o tema. Aí eu comecei, né? E os mais pobres não se importam com os mais ricos, aumentando assim as desigualdades sociais. Vou perguntar algo de vocês. O que a desigualdade social tem a ver com a segurança pública ou a segurança pública tem a ver com a desigualdade? Então, o texto apresenta uma clara incoerência textual. Antes de marcar, vamos ler a letra B, C, D e E. Falha de coesão textual. Não, a coesão textual está bem feita. Observem. A segurança pública está comprometida. E, dando ideia de adição, os mais ricos não se importam com os mais pobres, aumentando assim, olha aí a consequência, as desigualdades sociais. Então, eu não apresento falha de coesão textual. Prolixidade, o que é isso? Eu sempre brinco, né? Um texto prolixo é um texto que tem que ir pro lixo. Uma brincadeira de mau gosto, mas traduz o que é a prolixidade. É quando a pessoa fala para dizer algo bem pequeno. Que seria o oposto da concisão, né? O que é concisão? Síntese. Diga o que tem que ser dito, não encha a linguiça. E falha de estrutura sintática? Não, porque, preste atenção, eu vou analisar só a primeira oração. Eu tenho meu sujeito, a segurança pública, eu tenho meu verbo, está, e tenho comprometida como um predicativo. Então, este texto apresenta claramente uma falha de incoerência textual. A segurança pública está comprometida e ela é gerada pela desigualdade social, aumentando a desigualdade social. Não. Incoerência textual, letra A. Aí eu coloquei para vocês o comentário, né? Olha só, porque o aluno pré-vestibular tem que estar bem amparado, né? O que o comprometimento da segurança pública tem a ver com a desigualdade social? Se o trecho estiver solto numa redação, o corretor não vai entender. Primeiro que não houve uma contextualização coerente, né? E ele não explicou essa associação entre as duas ideias. Então, é um trecho incoerente, né? A insegurança pública é a mesma para todos, tanto para ricos quanto para pobres, ok? Perfeito. Próximo texto. A educação pública está comprometida. Para tanto, é preciso valorizar o trabalho dos professores, dando a eles melhores condições de trabalho, reajustando seus salários e dando mais oportunidades para eles se capacitarem. A educação é e continua sendo uma prioridade do governo. Vamos ver. O texto acima apresenta coerência textual, coesão coloquial, contradição, analogia e alusão histórica. Bem, coerência, até que eu encontrei, né? Coesão coloquial, não existe isso, né? A coesão é ou não é? A coesão será feita através de pronomes, através de conjunções integrantes, através de pontuação, preposição. Então, ela não pode ser coloquial, ela é gramatical. Contradição, precisamos ver. Analogia, uma comparação. E alusão histórica, eu não vi. A educação pública está sendo comprometida
Para tanto, é preciso valorizar o trabalho dos professores, dando a eles melhores condições de trabalho, reajustando os seus salários e dando mais oportunidades para eles se capacitarem. A educação é e continua sendo uma prioridade do governo. Como que ela é prioridade se ela está comprometida? Então, o que houve aqui, senhores? Uma contradição. Letra C. O aluno pré-veste, o EA, é o aluno do sucesso, certo? Então, lembrando, mais uma vez, que coesão coloquial não existe. A coesão é ou não é. O que pode acontecer na coesão é ela ser em uns textos mais ricas do que outra. Como eu acabei de dar o exemplo na questão número 1, onde o aluno colocou o mas. Ele poderia ter colocado todavia, entretanto, contudo, enriquecendo a coesão, né? Muitas vezes a coesão é feita com o conectivo condicional se. Você poderia ter usado caso. A conjunção subordinativa concessiva, embora, você poderia ter usado ainda que, mesmo que. Muito bem, vamos à próxima questão. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre esse problema representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a vinculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, ao contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Muito bem feito o texto. Tenho o tema, a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares, já sei qual é o tema. Publicidade infantil, dei um ponto de vista, é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças, apresento a contextualização no Brasil, tenho a minha tese, o debate sobre esse problema representa uma questão que envolve interesses diversos, certo? E mais uma contextualização, nesse contexto o governo deve regulamentar a vinculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças. Vou explicar por quê, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Ele tirou um extrato, né, do texto. O governo deve regulamentar a vinculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças. O texto acima apresenta os tópicos frasais. Cuidado, é o texto que está em negrito, hein? Não é o texto todo, é o que está em negrito. Esse trecho apresenta tópicos frasais, os argumentos, o fechamento da introdução, a apresentação do tema e resumo do texto. Bem, todos vocês sabem, tópicos frasais. O que é o tópico frasal? A frase mais importante de um período, né? Se for a introdução, o tópico frasal será a tese. Se for o desenvolvimento, os tópicos frasais serão os argumentos que você vai desenvolvê-los. O fechamento da introdução, você sabe que todo parágrafo deve ter um fechamento. Muitas pessoas chamam de conclusão. Não é conclusão, é fechamento. E aí você pode usar conjunções como assim, por isso, sendo assim, desse modo. Fica muito elegante você colocar isso como um fechamento de parágrafo. A apresentação do tema é a declaração inicial que eu fiz, né? Então vale a pena a gente voltar. Está aí a declaração inicial, que é o tema. Toda redação se começa com um tema, pois eu preciso saber sobre o que você está falando, né? O corretor ele não vai adivinhar, ele não pode adivinhar, ele tem que ter a certeza de que você está falando. E está o tema. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares. E o resumo do texto não pode, né, senhores? Então ficou bem claro que você tem aí, o governo deve regulamentar a vinculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças. Isso aí só pode ser o quê? Né? Olha só, bem feito, é o meu argumento, os meus argumentos. Né? Argumento 1, o governo deve regulamentar a vinculação, né? Ou seja, dessas campanhas, então eu vou desenvolvê-las, e o conteúdo das campanhas publicitárias voltadas às crianças. Como é que vai ser esse conteúdo? Como ele vai ser feito? Que seria o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Viu só? Bem simples, certo? Na aula de hoje, nós vimos a expressão, a modalidade norma culta da língua portuguesa. Um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Siga o Pré-Veste UEA em todas as redes sociais. Até lá!